Olá, está no ar Porto 360, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. O Porto de Santos é seguro? A gente tem seguro? É isso que eu quero saber, é isso que eu quero debater. Isso é um tema muito importante para o nosso segmento. Para isso, quem eu recebo hoje, Simone Ramos, que é superintendente de portos e logísticas da Lockton. Porto 360. Patrocínio. Isso. Falei certo? Lockton. Tá aí, Certíssimo. acertei. Simone, obrigado pela presença aqui. Que prazer de ter com você aqui com a gente no Porto 360. Eu que agradeço o convite, uma honra estar aqui com vocês. Vai ser um prazer contribuir para esse mercado que eu sou tão entusiasta e apaixonada. Então, muito obrigada pelo convite. Vamos falar da pessoa. Eu gosto de começar pela pessoa, né? Vamos falar da Simone. Como é que a Simone entrou nesse mercado, né? Me conta um pouquinho do teu background para que as pessoas possam te conhecer também. Eu gosto dessa humanização, de trazer o lado da pessoa, né? Do profissional ali, necessariamente. Perfeito. Eu tenho 28 anos no mercado de seguros. Há aproximadamente 12 anos atrás, eu tinha vindo aqui em Santos visitar um cliente. E me deparei ali na Alemoa, com todos os terminais portuários, e fiquei encantada com o que eu vi no primeiro momento. E comecei a estudar sobre o setor e acabei mergulhando não somente na parte do produto, dos seguros, que são de toda a cadeia logística voltado para os terminais portuários, mas também entender a operação de cada terminal. E aí, quando você mergulha na operação, você não sai mais. Eu falo que a gente é picado ali, né? E a gente já se apaixona por esse segmento. Exatamente. Então, foi assim que eu acabei me especializando e aí fui estudar a respeito. Atualmente, eu faço mestrado na Marinha, em estudos marítimos, e tenho uma pesquisa importante voltada para riscos emergentes dentro dos terminais portuários brasileiros e acabei me especializando na matéria. Então, Quais são esses riscos? Então vamos lá, já que você está se especializando, né? Quais são os riscos eminentes que existem dentro dos terminais? nós temos aqui uma série de riscos, né, que a gente fala que são os 3 pilares principais. Nós temos os riscos esperados, os riscos inesperados e os riscos catastróficos. Quando nós falamos de riscos esperados, são aqueles gerenciados no dia a dia dentro dos terminais portuários. Os inesperados é o que a gente fala que são os transferíveis para seguro, mas eles também são gerenciados dentro dos terminais por toda a equipe de segurança, de gerenciamento de risco. Mas quando a gente vai para o catastrófico, nós temos uma série de ações, treinamentos, procedimentos dentro dos terminais portuários que são realizados de forma correta e, mesmo assim, pode acontecer um acidente. A gente tem uma audiência enorme aqui, né, Simone? E a gente tem, desde das pessoas efetivamente técnicas, mas a gente tem uma audiência muito grande das universidades, né? As universidades acabam assistindo muito o nosso programa, fruto dessa paixão que você colocou pelo setor portuário e dessas pessoas que querem entrar dentro do setor. Você poderia dar exemplos desses 3 tipos de risco que você colocou, né? Os catastróficos, aqueles que são calculáveis e assim sucessivamente? Quando a gente fala dos catastróficos especificamente, são as grandes explosões, os grandes incêndios, aqueles que demoram dias para serem contidos. Como foi o incêndio da Ultracargo aqui. Exatamente. Né? Então, a gente está falando ali de uma paralisação não somente daquele terminal específico, mas de toda a operação do Porto de Santos. Então, você tem perdas ali imensuráveis, que muitas vezes, até dependendo do limite contratado dentro de uma apólice de seguro, não será suficiente para reduzir o impacto financeiro que teve por conta daquele sinistro. Então, a gente já entra aí na catástrofe. O inesperado, ele é literalmente aquele que é um acidente, mas ele não gera paralisação, ele não bloqueia a entrada de navios. Então, a gente consegue ali mitigar, mensurar e controlar. A gente viu no sul do país, por exemplo, com aquela ventania, caiu um portainer. Então, ele é inesperado. Ele é inesperado. Acidente é inesperado súbito, né? Que é o conceito literal de acidente. Mas quando a gente fala de catástrofe, é quando você não consegue paralisar tudo aquilo que está acontecendo para dar continuidade às operações. Perfeito. E aí, quando eu te falo de riscos emergentes, é um outro tipo de risco, que são os riscos novos, que já são conhecidos, mas não foram tratados na sua totalidade. Vamos pensar aqui em Brasil, né? Aqui a gente não tem um ambiente de terrorismo. Nós temos lá fora.
é um risco conhecido, mas nós não temos experiência aqui no Brasil, nós não temos ataques terroristas no Brasil. Ele pode acontecer dentro de um terminal portuário? Pode. Ele pode acontecer. E de que forma que ele vai ser tratado? Mesmo não tendo uma experiência no mercado brasileiro. Então, quando a gente fala de riscos emergentes, são novos riscos. Por exemplo, lembra que no passado o risco cibernético era um risco emergente. As pessoas não sabiam o que fazer, né? A gente tinha segurança de rede e que muitas vezes não era eficiente. Lembra daquele caso lá que teve, foi no mundo inteiro, mas atingiu também, foi publicamente a Maersk lá em Navegantes, em Itajaí, e que paralisou toda a operação do terminal. E, com isso, tanto o time de TI quanto a parte de seguros começou a se preparar melhor para que quando acontecesse, mesmo com toda a segurança que tem de rede hoje desenvolvida, você tenha ali um seguro específico para indenizar essas perdas financeiras que você pode ter através de um ataque cibernético. Quais são os tipos de seguros mais comuns, né, que a gente tem dentro da atividade portuária? O principal hoje, que é obrigatório, solicitado pela autoridade portuária, é o seguro operador portuário. Ele é um seguro all risks, ele cobre todos os riscos da operação portuária, desde carga, descarga, armazenagem, qualquer tipo de acidente no cais, qualquer dano que for causado nessa operação de carga e descarga ao navio, o armazenamento da mercadoria, o transporte dentro do terminal portuário. Inclusive, ele pode ser estendido para aqueles armazéns que estão fora da área portuária, mas que estão ligados diretamente ao porto. Então, é um seguro amplo, né, que ele cobre tanto danos a terceiros, cobre também a parte dos ativos do terminal, a perda de receita quando tem aquelas paralisações de mais de 20, 30 dias por causa de um grande acidente. E aí você tem as coberturas adicionais que estão inseridas dentro desse seguro. A gente pode dizer, por exemplo, a gente percebe aqui, nessa questão da relação do porto com a cidade, todo mundo gosta muito de usar essa termologia, né, da relação porto-cidade, que necessariamente o setor portuário ele tem os seus riscos, né? Isso é natural da atividade e também a gente tem sempre dentro de qualquer atividade mercantil você tem o ônus e o bônus, né? Então a gente tem o bônus da atividade portuária e necessariamente você tem o ônus que é o risco da operação portuária. A gente tem uma série de produtos que são manipulados, manuseados, né? Perdão, aqui no Porto de Santos. A gente pode dizer para a cidade hoje, olha, a cidade está coberta no que diz respeito à parte de seguros, ou seja, indenizações, caso haja qualquer tipo de incidente que não seja ele calculado ou incalculado ou o que quer que seja? Nós temos hoje aqui, principalmente em Santos, terminais maduros, que conhecem muito bem dos seus riscos. E quando a gente olha para seguro, a gente não está falando só do operador portuário. Nós temos apólices voltadas para o risco ambiental, que qualquer tipo de dano ambiental que venha a ser causado e que possa causar algum tipo de dano na cidade, em pessoas, as apólices de seguros elas são bem completas e bem amplas em relação a riscos ambientais. Você tem, como eu já te mencionei, a questão do ataque cibernético, que pode não somente paralisar um terminal portuário nas suas operações do dia a dia, mas ele pode seguro para esse tipo de situação hoje? Seguro cibernético. É Uau. uma apólice de responsabilidade civil de danos a terceiros, porque você está causando algum tipo de dano a alguém, e aí você tem um seguro específico para isso. Isso foi algo que a gente aprendeu em Israel, né? O dado é um commodity hoje, né? Ele é tão importante para as operações que você tem um seguro disponível para isso, né? Exatamente. E aí você tem, abaixo disso, uma série de outros seguros que entram dentro da operação. Por exemplo, o seguro de responsabilidade civil dos administradores dos terminais. Então, o terminal sofre uma ação devido a algum tipo de ato que foi praticado e pode gerar ali a paralisação, inclusive, o bloqueio dos bens desse administrador. Existe um seguro específico para isso, que a gente chama de D&O, que em inglês, né, Directors and Officers, que é o seguro de responsabilidade civil dos administradores. E aí você vem, além de todos esses que eu te citei, tem o seguro de transporte, que você conhece bem. Sem dúvida. É o transporte do transportador, o transporte rodoviário, o transporte marítimo, que também está envolvido dentro dessa cadeia logística. Então, dentro desse cenário, quando o principal, quando a gente olha para a cidade, quando a gente olha
para a vizinhança dos terminais é o seguro de responsabilidade civil. Sim. É aquele que vai causar algum tipo de dano a terceiros. Fiquei muito curioso com esse seguro cibernético, né? Eu sou uma pessoa de tecnologia, amo tecnologia. Como é que é feita a contratação de um seguro como esse, né? Como é que você precifica, né? Pelo volume de transação, pelo volume de dados que a empresa tem. Eu fiquei curioso, como é que é? Eu acho que o mercado, né? A gente tem muita gente de TI também que acaba acompanhando o Por 360 e talvez as pessoas estejam lá do outro lado se perguntando, cara, como é que contrata um seguro de proteção cibernética? Olha, tudo começa com uma auditoria. Né? Tudo começa o que nós chamamos de assessment. Eu vou entrar dentro da operação com o meu time da corretora, em paralelo com o time da seguradora, para fazer uma análise completa de como hoje encontra-se a parte de segurança de rede. E aí é feito um levantamento, é um questionário que não é muito bem-vindo, de 5, 6 páginas, e a partir daí você consegue identificar como está essa operação. Até que ponto ela tem segurança para evitar qualquer tipo de ataque cibernético. Eu não sei se você sabe, mas operações logísticas e portuárias sofrem, em média, são dados publicados, 1.000 ataques por dia. Uau! É uma média, né? De 1.000 ataques por dia. Mas o que ela faz para evitar que esse ataque tenha sucesso? Então, tanto a corretora quanto a seguradora vai até a empresa, faz um diagnóstico completo e, a partir daí, ela consegue entender o quanto esse risco está saudável. O quanto esse risco não está saudável. Aí, a partir daí, ela começa um cálculo de precificação para poder, estabelecendo, obviamente, né, qual é o limite que essa empresa quer contratar. Eu quero contratar 10 milhões, né, de indenização, são os limites das apólices, 20 milhões. Quanto maior o limite e maior for a exposição desse risco, você vai ter, obviamente, uma taxa mais cara. Então, quanto mesmo o limite seja alto, mas a segurança da rede ela é muito bem feita, então você consegue negociar melhor essa taxa. A gente percebe que as empresas de seguro hoje, elas acabam tendo essa participação de consultoria efetiva mesmo dentro das operações de um modo geral, né? A gente percebe inúmeras seguradoras hoje. Eu vou dar um exemplo não muito técnico aqui, né? Mas quando você contrata o seguro de carro, ele te dá o seguro de proteção do vidro. Isso. Ele começa a te dar ferramentas ou antídotos, né? Para que você não sofra um tipo de ataque, por exemplo, cibernético. Vocês se envolvem nesta questão de tecnologia? Ou seja, você tem que usar esse tipo de retaguarda, esse tipo de servidor, você tem que ter um backbone bem aqui estruturado. Esse tipo de consultoria também é prestado num seguro como esse? Tanto não somente no seguro cibernético, mas em todos os seguros. Porque além desse diagnóstico, também é feito um due diligence nas operações, para que eu possa mergulhar e poder identificar quais são as principais exposições de cada operação. Ele serve tanto para o cibernético, para o ambiental, para o operador portuário, e a partir daí eu consigo fazer um desenho, né? E quando a gente visita a operação ali presencialmente, seja para a apólice do operador, seja para uma reunião com o time de tecnologia, eu consigo entender ao ponto de trazer um desenho adequado para aquela operação. E trazer também aquele ponto principal, o que não tem seguro. Porque tem alguns riscos que você não consegue transferir seguro. Então, tanto a corretora quanto a seguradora, e principalmente as corretoras de seguro, as grandes corretoras se tornaram grandes consultores de risco. É isso, né? É a arte de mitigar o risco, né? Exatamente. E aí, quando você faz essa consultoria de risco, você traz para o mercado, para aquela empresa específica, as exposições. Qual é o risco financeiro? Qual é o risco do negócio? Qual é o risco acidental? Qual é o risco de pessoas? Dentro de cada dessas matérias, eu consigo fazer daqueles 3 pilares o que eu tenho de esperado, inesperado e catastrófico. A partir daí, com o programa de mercado, do programa de seguros de cada empresa, que todas têm seguros, né? Todos os terminais têm seguros. Esses programas de seguros estão adequados? Precisa fazer algum tipo de alteração? Precisa fazer adequações? Então, eu começo em conjunto, em 6 mãos, sugerir para essas empresas que ela faça os ajustes necessários, porque não é somente limite, não é somente cobertura. Seguro também tem exclusão. Sem dúvida. Né? Seguro tem aquele clausulado. Você diz, olha, eu vou até aqui. Daqui para frente, não vou mais. Então, assim, para quem está nos assistindo, né, o seguro ele tem
principalmente uma palavra bem diferente, que não é usual do mercado, que é o frontispício da apólice, é a frente da apólice, com todas as coberturas e todos os limites, mas em seguida você tem as condições gerais. E em seguida você tem as condições particulares, que são as condições especiais. Então, às vezes, o que não está coberto nas condições gerais, as condições particulares, ela te dá ali um adicional, uma nova cobertura. E quando você vai fazer uma inspeção, quando você vai fazer um diagnóstico, você consegue identificar se esse programa de seguro está adequado ou não. E a partir daí eu chego para o gerente de segurança, para o time comitê de risco. Esses riscos aqui nós precisamos tratar dentro de casa. E aí tem uma maravilha chamada matriz de risco, né? As famílias das matrizes de risco, Sim. que você tem lá. Qual é a probabilidade desse risco acontecer e qual é o impacto que isso traz na operação. E a partir daí, você vai tratar para uma apólice de seguro, porque, Maxwell, o seguro é o último recurso. Sim. É quando você fez tudo certo e para não impactar a tua operação financeiramente, você vai ter ali... Algo que não estava previsto, acabou acontecendo, estava fora do teu controle e daquilo que você estava gerindo. Vou fazer só um pequeno recorte, a gente vai direto para Brasília, para o Papo de Porto com o Mário Povia. Mário, o que tem de novidade aí em Brasília que você traz para o Porto 360? Olá, Max. O papo hoje é sobre os nossos portos públicos e a relação porto-cidade. Muito se tem discutido acerca da dor e delícia de se ter um porto organizado dentro do seu próprio município. Há, evidentemente, externalidades positivas e negativas envolvendo essa questão. O porto, como todos sabem, movimenta veículos pesados, movimenta uma infinidade muito grande de cargas, e por isso a questão de mobilidade urbana, vez por outra, fica prejudicada. A gente sabe que historicamente houve adensamentos urbanos próximo às poligonais dos portos organizados, o que evidentemente dificulta uma relação, vamos dizer, mais civilizada entre os munícipes e aqueles que utilizam o porto organizado. Mas o fato é que o porto é um grande gerador de recursos para estados e municípios e também um grande gerador de emprego. Estamos falando, então, portanto, de desenvolvimento socioeconômico regional. Então, há que se sopesar, não é? Prós e contras de se ter dentro das suas cidades esses portos, cuja influência não envolve apenas o município onde o porto está localizado, mas tudo aquilo que ele traz de benefício para o comércio exterior, para as commodities, para a prestação de serviço a que se propõe. Também a questão da indústria naval, a questão de operação em óleo e gás, e agora, mais recentemente, também com gerações de energia alternativa. Portanto, a atividade portuária vai muito além hoje do que simplesmente movimentar cargas, mas também uma verdadeira atividade mais ampla, que a gente chama de economia do mar. Isso tudo tende a deixar dividendos para os munícipes, mas paralelamente a isso, as administrações portuárias vêm cuidando ao longo dos últimos anos de ter uma relação mais harmônica com os municípios. Tanto a política pública ministerial aponta neste sentido, como também as próprias gestões locais têm buscado um convívio melhor. Os próprios operadores portuários, os arrendatários, os detentores de titularidade de terminais portuários têm lançado mão de colocar ali equipamentos que reduzem ruído, que reduzem a dispersão de poluentes, ou seja, que sejam mais amigáveis dentro de uma agenda de ESG que vem sendo amplamente posta em prática nos portos organizados. Portanto, há questões como essa e também envolvendo os acessos, com composições ferroviárias, com pátio de caminhões de veículos, enfim, busca-se também através de obras de engenharia mitigar a questão de problemas com mobilidade urbana. Estamos num caminho muito bom, em plena evolução nesse sentido, e é muito bom trazer essa notícia para vocês aqui, porque acho que essas externalidades negativas tendem a diminuir, enquanto que as externalidades positivas estão em franca expansão. Eu fico por aqui hoje, meu amigo. Um grande abraço.
Mário, você sempre trazendo aí informações que são importantes e relevantes para o nosso setor portuário. Forte abraço, estou aqui curioso e ansioso para saber qual é o tema da próxima semana. Simone, deixa eu voltar com você aqui e entender qual é o tamanho desse mercado de seguros que a gente tem hoje dentro do setor portuário brasileiro. Muitas pessoas, né, e atores do setor falam muito que os portos do Brasil representam aí mais de que 1/3 da balança comercial brasileira. Isso é óbvio, né? A gente bem sabe que 95% do nosso comércio hoje mundial é feito através dos navios, né? Ou seja, através deste modal e, consequentemente, esse é um mercado gigantesco. Mas esse mercado, ele acompanha, né, esse gigantismo também dentro da área de seguros? Totalmente, né? Ele vai completamente de encontro, porque como nós temos vários tipos de apólice para cada operação, existe uma única apólice que é exclusiva do operador portuário, que é o seguro de responsabilidade civil, o seguro compreensivo, né, do operador portuário. Então, hoje, pela obrigatoriedade imposta pela autoridade portuária, quando a gente tem a lei dos portos, você tem você não pode operar dentro de um terminal portuário sem apresentar um certificado, sem apresentar uma apólice de operador portuário, mesmo que seja somente para cobertura de danos a carga e descarga. Como eu te falei, a apólice é muito mais ampla, você consegue contratar várias coberturas dentro dessa apólice. Então, a gente está falando de toda uma cadeia logística voltado para os terminais portuários, voltado para os portos, que traz uma grandiosidade dentro das operações. Se a gente pudesse trazer do mercado em valor, né? De quanto a gente estaria falando hoje esse mercado de seguros nos portos do Brasil aqui? Eu diria, somando, né? Porque a gente tem várias apólices agregadas, que não são exatamente a apólice do operador portuário, que é contratada dentro da operação, né, dos grandes terminais portuários. Claro. Mas eu diria que hoje a gente teria uma média aí de pelo menos 20% desse mercado dentro da operação de seguros. Uau. Porque a gente não está falando só Brasil, né? Sim. O seguro, ele não é só feito aqui. Como você tem um mercado internacional, é óbvio que você está cobrindo, né, as duas pontas. Exatamente. Porque eu estou falando assim, a somatória de operador portuário, o seguro de P&I das embarcações, que é de responsabilidade civil de danos a qualquer tipo de dano que aquela embarcação possa causar, do transporte marítimo, da mercadoria, do casco do navio, o porto em si, que aí tem uma série de seguros envolvidos. Aquele porto, eu não sei se vocês têm acompanhado, mas tem tido aí uma tendência de algumas indústrias arrendarem terminais portuários. Sim. Grande, né? Agora mais... Verticalização na veia. Total, verticalização, né? Na veia. Então, eu tô falando que ele tá dando continuidade à operação dele dentro do porto. Sim. Então, com isso, a gente teve um crescimento absurdo na contratação de seguros e de novos portos, privatização. Então, você teve um crescimento exponencial aí nos últimos anos por conta disso. Simone, a gente está chegando ao final do nosso programa, muito conteúdo. Eu quero que você volte aqui no Porto 360. Por favor, vai ser um prazer. A gente vai explorar mais. Eu me empolgo, tema. Tá? Não, mas é um tema que realmente muita gente tem muita curiosidade, né, dentro do nosso setor. Mas eu queria que antes que nós terminássemos, fazer algumas ponderações e ouvir a tua percepção em relação a essa questão. A gente percebe que muita coisa vem mudando em vários mercados. E o mercado seguro mudou significativamente. Você tem uma experiência, uma larga experiência dentro do setor de seguros. O que mudou lá quando você começou, né, para hoje em dia, né? Além de tecnologia que você trouxe, a inserção do dado, do commodities, mas quais foram as grandes transformações nesse segmento de seguros para os portos do Brasil? Olha, eu digo que foi uma grande... 28 anos não são 28 dias, né? Dúvida. Mas eu vejo principalmente, nos últimos 10 anos no Brasil, uma transformação do cliente brasileiro, da empresa brasileira, se voltando para a cultura de risco. A gente tem isso das empresas... Já tinha isso há muitos anos das empresas internacionais. Quando a gente fala das empresas brasileiras, ela passou por uma grande transformação, no sentido de olhar risco e mergulhar nesse assunto e trazer uma cultura para dentro de casa. Por conta da globalização? Não. Essa relação eu acho que ajuda muito, mas o mercado internacional começou a bater na porta da América Latina, sem dúvida, falando assim, vocês precisam fazer o dever de casa. Até porque eu sou dono da capital, né? Exatamente. Eu que faço o investimento. Então, e principalmente por causa dos grandes sinistros.
começaram a perceber que o investimento em protecionais, investimento em comitê de risco, e não só partindo do time de gerenciamento de risco, mas de cargos C-level, que tem a caneta na mão e que precisa decidir junto com o time de gerenciamento de risco. E hoje eu percebo uma mudança gigante olhando para o lado das empresas. Para o mercado de seguros teve que se adaptar aos novos riscos que foram sendo ali descobertos, precisavam ter apólices de seguro e, obviamente, não tem como falar que a tecnologia e a quantidade de informação e a facilidade de informação que eu tenho hoje, né? Porque quando eu comecei carreira, era Telex que a gente usava. E hoje você fala com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo e você consegue contratar uma apólice até em 24 horas com o mercado internacional, com o mercado norueguês, com o mercado londrino. Então, a gente tem essa facilidade hoje de ter na mão, mas ao mesmo tempo o mercado está exigindo profissionais mais bem preparados. Por isso que quando a gente fala de corretores de seguros, eles tiveram também que se transformarem no sentido de buscar conhecimento, se atualizarem e sair daquele modelo antigo que você deve lembrar, que só conhecia a apólice de seguro, não conhecia a operação do cliente. Então, que é a consultoria. Vamos na dizer isso. Na veia. Isso, né? Então, hoje eu acompanho o engenheiro dentro de uma inspeção, eu acompanho o meu técnico de TI, que vai falar com o time de TI do cliente, né, da empresa. Eu vou junto com ele, eu conheço, sei falar, entendo a operação de fato, coloco o meu capacete, o EPI, né, a bota, Sim. e estou lá junto com esse engenheiro para que eu consiga também ter esse olhar mais crítico e defender esse risco para o mercado de seguros de uma forma mais saudável. Simone, para a gente poder encerrar, eu gosto sempre, como eu te disse, do lado da humanização, né? Claro. Então, imagina quem está assistindo do outro lado e tem um desejo, né, de ser uma executiva da área de seguros, né? Que conselho você daria, né, para esse pessoal que está chegando no mercado agora, para que tenha esse fascínio, essa paixão que você colocou no início do programa para atuar num segmento como esse, que é o qual você atua e é tão desafiador? Olha, estude, principalmente, e seja curioso, seja curiosa. Não se limite a que alguém possa te limitar. Vá atrás daquilo que você acredita. Busque conhecimento. Não somente aqui, localmente, mas vá para fora. Ouça pessoas. Pare para ouvir o mercado internacional, pare para ouvir o que é feito em outros países na América Latina. Mas, principalmente, se for curioso, se for estudiosa, se realmente acreditar naquilo que, como projeto de vida, dá muito certo. Né? E vale muito a pena porque quando você mergulha nesse universo, a sua vontade, os meus amigos brincam, né? A Simone dentro de um terminal portuário, ninguém consegue tirar ela. Uau. Quero ir qualquer dia com você. Por favor. Quero ir, quero ver essa inspeção, quero conhecer, acho que vai ser um prazer. Mas a mensagem que eu deixo é: acredite em você, acredite no seu potencial. Estude, as portas serão abertas no momento certo. Né? No início é sempre aquele desafio, uma luta muito grande para você se provar como profissional, mas com o tempo muitas portas vão ser abertas e eu tenho certeza que vai ter muito sucesso. Tá aí. E ser um executivo internacional é uma paixão? É uma paixão. Eu diria que é um processo de sentir internamente uma realização muito grande e ser respeitada lá fora também. Né? Eles olharem para o mercado brasileiro e saber que tem profissionais aqui no Brasil, melhores inclusive, né? Tão bons e melhores quanto eles. Eu percebo isso nesse processo de pesquisa que eu estou fazendo agora, né? Em conjunto com os meus orientadores lá da Marinha, e o quanto eles prezam por ouvir o mercado brasileiro. Agora, recentemente, eu recebi um convite da Universidade de Lisboa para dar uma palestra sobre o mercado portuário do Brasil, da América Latina, lá fora. Então, isso vai acontecendo naturalmente, né? Quando você tem conhecimento, você acredita, E outra coisa importante, tá, Maxwell? Não tenha medo de se expor. É isso. Vá com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Se tiver... Fui convidada para dar uma palestra. Vai! Você vai errar no primeiro momento, no segundo você vai estar melhor e vai chegar um momento que você vai com tudo, né? Eu amo essa filosofia, né? Eu costumo sempre dizer para todos que quando você tem uma meta, né? A gente foi educado a dizer, não conta para ninguém, guarda tudo para você, porque as pessoas vão olhar. Não, muito pelo contrário, eu sou avesso a tudo isso. Assim, você tem uma meta, conta para todo mundo, porque ela é uma meta. E a partir do momento que você expõe essa meta, ela vira obrigação.
E aí você tem que cumprir. Você tem que cumprir aquela meta. Tá aí, ó. cumprir. Simone, cara, obrigado pela tua presença. Que agradeço. Que papo gostoso aqui. Ai, delicioso. Espero que você volte realmente aqui no Porto 360, porque a gente tem comigo. muito mais para tratar. Manda um beijão pra Flávia, nossa presidente da Unista. Pode deixar, né? pode Colunista deixar. aqui do Jornal Tribuna também. Uma querida também. Uma queridona. Uma querida. E uma pessoa tem um congresso grande esse ano lá em Montevidéu. Verdade. E elas não param. Obrigado pela tua presença aqui. Obrigada. Eu vou ficando por aqui. Como você bem sabe, com elas que estão totalmente empoderadas. Um forte abraço e até semana que vem.